A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde! Como vocês estão? Está iniciando mais um vídeo aqui para esse canal, Ser Fiel até o Fim. Eu me chamo Franciele Rosa Farias e vocês estão aqui no meu canal. Primeiramente, eu quero agradecer você que já é inscrito, que tem me ajudado assistindo os vídeos. Meus irmãos, eu queria pedir a vocês que deixem seu like, meus irmãos, assim ajuda o YouTube a estar indicando o vídeo a outras pessoas, porque o YouTube, meus irmãos, ele não facilita as coisas, né? Não envia os vídeos, então eu queria pedir aos irmãos que dê essa força deixando seu like, assim vocês vão estar abençoando a minha vida e automaticamente a sua vida também, porque tudo que nós plantar, certamente nós vamos colher. E agradecer você que está chegando agora, convidar você também a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Meus irmãos, sem mais delongas, bora para a palavra. Queria falar um pouquinho com vocês hoje no livro de Marcos 10, o 24 que diz assim, Marcos 10, capítulo 10, versículo 24, meus irmãos, que diz assim: E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Perceba, meus irmãos, que o texto dessa história aqui, dessa passagem aqui na Bíblia, é o mancebo de qualidade. Perceba, meus irmãos, que este homem, ele se aproximou de Jesus, queria saber como ele fazia, né, meus irmãos, para herdar o reino dos céus. E perceba, meus irmãos, que então Jesus perguntou a ele, né, se ele guardava os seus mandamentos. Tu não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não fraudarás. E ele disse, honra teu pai e tua mãe, mas ele respondeu que desde a sua juventude ele tinha feito isso. Então a palavra do Senhor nos diz que Jesus sentiu amor por ele, né? Jesus teve íntima compaixão, sentiu amor em seu coração pelaquela vida. Mas perceba, meus irmãos, que quando só que Jesus viu nele um ponto negativo, né, meus irmãos? Então Jesus disse a ele: agora você vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, depois você me segue. Então aquele homem, não como seus discípulos, ele encontrou uma dificuldade, né, meus irmãos? Ele encontrou uma grande dificuldade, porque a palavra nos diz que ele tinha muitos bens. E mais embaixo, Jesus disse que é impossível. Ele disse aos seus discípulos que é impossível uma pessoa que possui muitos bens e confia nele, não é impossível herdar o reino dos céus. Porque, meus irmãos, a pessoa ter bens materiais não tem problema, meus irmãos. O problema é quando você confia em seus bens materiais em vez de depositar a sua confiança em Deus. E perceba, meus irmãos, que nos dias que nós estamos vivendo, o ser humano, cada dia que passa, conforme Deus abençoa aquela pessoa, prospera ela, em vez dela se aproximar de Deus, mais ela se afasta. Ela pensa que ela está fazendo um grande negócio, mas eu queria dizer para você que todos aqueles discípulos, percebam, meus irmãos, que aqueles discípulos, eles não eram pessoas pobres. E Jesus disse com uma só palavra, segue-me. E eles abandonou tudo que eles tinham, ele deixou suas famílias, seus campos, suas redes, eles deixaram tudo para trás, porque o que importava eles seguir Jesus, servir Jesus, porque eles escolheram que é a melhor parte, assim como Marta e Maria. Jesus disse, Marta, Marta, tu anda muito atribulada, Maria escolheu a melhor parte. Assim como aqueles discípulos, os discípulos de Jesus não foram como esse mancebo. Esse mancebo, ele pensou nos seus bens materiais, mas
Mas os discípulos de Jesus, eles escolheram a melhor parte, que era servir Jesus, seguir a Jesus. E Jesus disse que nenhum desses que seguiu ele ia receber, que está escrito aqui, ó, que não receba 100 vezes mais o tanto neste tempo em casas de irmãos e irmãs, mães e filhos e campos. Jesus ia ressarcir eles 100 vezes mais, nem era 10 vezes mais. Perceba, meus irmãos, que o problema daquele mancebo não era ele ser uma pessoa má. Ele não era uma pessoa má, porque ele se aproximou de Jesus e Jesus o amou. Jesus viu, né? Nele, sentiu por ele o amor, mas perceba que para ele Jesus não era principal. Jesus não era o mais importante para ele era os bens materiais. Por isso que Jesus disse que era impossível uma pessoa rica entrar no reino dos céus, porque não tem problema, meus irmãos, nessa terra Deus nos abençoar, nós possuir bens materiais. O problema é quando o ser humano coloca seus bens materiais em primeiro lugar. Não tem como agradar a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, essa é a palavra reflexão de hoje, que nós possamos primeiramente buscar o reino dos céus, porque Jesus, meus irmãos, ele foi preparar morada. E o que Jesus foi preparar não se compara aqui nessa terra, nada sobre essa terra. E perceba, meus irmãos, é triste de ver que o ser humano, cada dia que passa, ele está numa cegueira espiritual. Perceba, meus irmãos, a grande tribulação, o grande sofrimento que teve sobre essa terra com a Covid-19. Quantas pessoas padeceram, morreram, muitas pessoas sem Jesus. Muitas almas que partiram dessa terra, mas eu glorifico a Deus, meus irmãos, que por mais que Satanás tenha cirandado na minha casa, lutado para destruir a minha família, Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, ninguém da minha casa ficou doente. Jesus teve íntima compaixão da minha casa, da minha família e tem guardado. E perceba, meus irmãos, que o ser humano não aprende. Mais uma vez, vem brincando com o nome santo do Senhor. Perceba, meus irmãos, não se assuste porque as escrituras estão se cumprindo. Então eu queria dizer para você, fique atento aos sinais, porque em breve Jesus vai voltar a buscar o seu povo santo, lavado, redimido no teu sangue, praticante de boas obras sobre essa terra, que guarda a tua palavra. Meus irmãos, esse aqui, ó, é a boca de Deus que nos ensina a caminhar no teu santo caminho, que é a palavra do Senhor, que é as escrituras, meus irmãos. Quem ouve essa palavra aqui, meus irmãos, e faz dela novidade de vida, não vai se perder nessa terra. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, essas coisas que estão acontecendo no mundo, é preciso, porque a palavra de Deus para ela se cumprir, mas eu queria dizer para você, guarda o que tu tem para que ninguém venha roubar. Meus irmãos, a paz do Senhor, fica com Deus. Se você, meus irmãos, chegou até aqui, eu queria pedir para você, em nome de Jesus, deixa seu like, meus irmãos, para estar abençoando a minha vida, e fazendo assim o YouTube vai estar indicando esse vídeo a mais pessoas. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês poderosamente. A paz do Senhor.